E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, como saber aplicar um padrão de vela, por exemplo, em uma região de suporte e resistência, como utilizar o Price Action nas regiões de entrada, como gatilho de entrada. Então, eu vou dando várias dicas aqui para você se aprimorar, para você crescer e se desenvolver como um trader que tenha conhecimento técnico. Então, vendo o gráfico nessa região, o gráfico já chegou naquela região, deixou um padrão de continuidade ali, acredito na continuação do movimento, que ele venha fechar pelo menos aqui em cima, aqui nessa região, ó, ou nessa região aqui. Pelo menos é o que o gráfico me mostra. Deixa eu dar uma olhada aqui no passado. Outra região para ele buscar está muito abaixo, então a análise está correta. Ele vai subir aqui e buscar pelo menos, eu diria, pelo menos essa região aqui, onde tem esse inside bar aqui. Vamos ver, vamos aguardar o movimento. Hoje é sexta-feira muito pavio, muito movimento sem lógica e sem razão no gráfico. Tem que tomar muito cuidado. Você que está iniciando agora, que é um trader iniciante, saiba o que fazer na frente do gráfico, porque se você não souber o que fazer na frente do gráfico numa sexta-feira, isso pode acarretar em frustrações para você. Tá lá, gráfico fechou, simples, né? Simples de tudo. O que eu vi aqui, ó, região de suporte, padrão de candle, deixando oportunidade. O que eu fiz? Compra. Entrada clássica, entrada técnica, entrada de quem sabe operar um suporte e resistência, de alguém que sabe price action, ou seja, ação do preço em suporte e resistência. Inclusive, sob padrão de vela que eu acabei de mostrar aqui para você, que eu acabei de utilizar para entrada, você pode baixar inteiramente grátis um e-book que eu deixo aqui, ó, no meu canal do Telegram, para você estudar, para você se aprimorar. São 16 padrões que todo trader tem que saber e você pode baixar inteiramente grátis e estudar. É só ir no link da descrição do vídeo ou no banner do canal, no meu canal do Telegram, clicar nele, ó, e entrar, Treinamento Hunter. Você vai vir na mensagem fixada aqui, vai clicar e vai ter os links para download. Inclusive aqui no meu canal do Telegram eu deixo o resultado dos alunos, ó. Aqui Cristiane falando desse rico treinamento chamado Hunter, ó. Mudou minha vida. Aqui eu vejo o Adriano, mais conhecido como ABG, ó, Conhecimento Liberto, obrigado pelo treinamento, mandando muito bem o Adriano. Aqui é o Márcio, ó, meu segundo saque no dia, feliz demais. Então você vai ver resultados de alunos aqui, ó, o Rogério, no horário do jogo do Brasil, ó, viu a oportunidade trabalhando em ações americanas e fez a sua compra, o seu trabalho aqui de trade. O Sandro aqui operando em M5, muitas pessoas perguntam, cadê o M1 ou M5? Tanto faz, os gráficos são fractais. Quando você aprende análise gráfica, você opera qualquer time, qualquer forma. A Gisele aqui, ó, falando no final do mês, 5-0, positivaça. Então é isso que acontece com os alunos. As pessoas têm conhecimento, aprendem e sabem o que faz. Se você tiver alguma outra dúvida, quiser tirar alguma outra dúvida, você pode mandar um direct para mim, uma mensagem no meu Instagram. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, me segue lá, você vai ver o link também, aqui onde tem o WhatsApp neste link, além do WhatsApp, do meu WhatsApp, também é o link de aquisição, lembrando que está com 60% de desconto. Então, caso você queira vir estudar com a gente, aprender mais e mais, por exemplo, como essa análise que eu fiz numa compra aqui, e olha o que está acontecendo com o gráfico, continua subindo, continua o movimento de compra. Olha essa outra região que ele está indo buscar. Dá uma olhada que interessante. Olha o movimento que ele está fazendo. Está subindo com muita pressão. Com muita pressão. Está chegando numa região interessantíssima. O que eu posso pensar nessa região aqui? Eu posso pensar numa venda? Eu posso. Eu posso pensar numa venda nessa região? Posso. Já vendi. Já vendi. Cadu, o que pode acontecer aqui de dar ruim? Ele pode vir até a máxima desse pavio. Mas, porém, contudo, todavia, se ele apresentar o que ele está fazendo, ele vai fazer o fechamento dele ou aqui no corpo
ou aqui no pavio. Como eu falei para vocês que sexta é sexta-feira, sexta-feira é sexta-feira, ó, vou entrar com mais 2 taxas aqui, pronto, peguei onde eu queria. Por quê? Porque só tem 2 movimentos para ele fazer. Ou ele pode fechar aqui, ó, no corpo, como eu fiz a minha primeira entrada, ou eu posso pegar ele aqui em cima, como eu peguei com mais 2 taxas. E aí, fazer uma entrada linda e perfeita. Entenda o que é uma região. Você tem que entender o que é uma região. Você sabe como operar uma região de suporte e resistência? Não, não sabe. Porque se você soubesse, você seria altamente lucrativo e consistente. Tá lá, ó. Entrada perfeita, mais que perfeita. Isso aqui vai até para o banner da aula de hoje. Saiba utilizar o Price Action. O que é o Price Action? É a ação do preço. Então, aprenda a operar Price Action em região de suporte e resistência. Aprenda a ser lucrativo operando Price Action em região de suporte e resistência. O que é uma região de suporte e resistência? Uma região de suporte e resistência compreende fechamento do candle, do corpo, até fechamento do pavio. Então eu tenho 2 oportunidades aqui de trabalhar. O preço chegou na região, chegou fechamento no corpo. O que eu posso fazer? Venda nessa região, porque é uma região de resistência, é uma região de desequilíbrio de resistência. Cadu, mas o preço subiu um pouquinho mais. Ele pôde buscar o quê? O fechamento do corpo. Fechamento do corpo, o que eu posso pensar com isso? Ele foi simplesmente buscar uma taxa acima da região. Então, o que eu faço? Faço uma venda, sem contar que isso aqui é um padrão. Ó. Isso aqui é um padrão de exaustão dessa tendência de alta. Quando ele me mostra esse padrão de exaustão de tendência de alta, ele já diz o que para mim? Olha, eu não tenho força de continuidade de movimento. Então eu posso pensar em que? Eu posso entrar em uma venda nessa região, que é uma região excelente, excelente, excelente. Por isso que eu vou lá e entro já com 3 taxas dessa forma, não é porque eu entro por entrar, é conhecimento técnico. Então quando você domina o Price Action dentro da análise gráfica, porque a análise gráfica me mostra o movimento do gráfico, o Price Action vai me mostrar a ação do preço na região. Quando eu entendo o que o gráfico está fazendo, ó, eu entendo o que o gráfico está fazendo, eu entendo a ação do preço na região, qual é a minha oportunidade que eu tenho? A oportunidade de entrar e fazer uma entrada perfeita. Então, é isso que você precisa entender. Aprenda como analisar, aprenda a ser consistente operando Price Action em região de suporte e resistência, em opções binárias, ou seja, a ação do preço. Todas as vezes que o gráfico chegar numa região como essa, principalmente uma sexta-feira como essa, eu sei que muita gente vai tomar loss hoje, porque os gráficos eles estão com muito pavio. Todas as vezes que o gráfico chegar numa região e ele estiver assim, ó, entenda que não é bateu na linha, entrou. Não existe bateu na linha, entrou. Existe fechamento de corpo, existe fechamento de pavio. Toda essa região aqui compreende região de resistência. E aí, o que eu quero dizer com você, para você? O preço, ele pode fazer o fechamento dele aqui e corrigir. O preço pode fazer o fechamento dele aqui e corrigir. Como o preço pode fazer fechamento no meio da região também e corrigir. Então, a região fica indecisa. A ação do preço fica indecisa. Aí o que eu vou precisar numa região como essa? Numa região como essa eu vou precisar de padrões de candle. Por exemplo, chega um candle aqui novamente, mostra o que? Uma indecisão na região. Opa, indecisão na região. Mas olha o que acontece, a região ainda está ali. Por quê? Tem pavio aqui, a região está ali ainda. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar então essa região de cima ou a região de baixo? Aí é que vem o contexto. Você vai aliar o contexto gráfico na movimentação da ação do preço. A análise gráfica ela trabalha com setores. Quando o gráfico chega aqui, vou dar um exemplo, tá? Aí, por exemplo, ele sobe aqui, faz o fechamento da região. Vamos supor que aqui surgiu um martelo invertido, né? Que é um padrão de correção. Ele veio e fez esse movimento. Pronto. O que ele me mostrou? Ele me mostrou que a região que era de resistência, ela
está trabalhando com um padrão de correção na região de resistência, onde eu posso fazer uma venda. Então, essa ação do preço que o gráfico toma e acontece na região é de suma importância para você fazer a sua entrada. Como aqui, ó, olha que região linda. Olha que região linda para o preço continuar caindo. E é assim que você vai entendendo o trade, é assim que você vai entendendo a ação do preço, é assim que você vai aprendendo como operar. Nessa entrada aqui, a primeira EURUSD, o que eu fiz? Eu fiz uma continuação de movimento. Repare que o preço chegou na região de suporte. O que ele fez aqui? Ele me fez um padrão martelo. Eu simplesmente fiz o quê? Continuei o movimento. Fiz uma entrada de continuação de movimento. Agora, aquele outro trade, o que aconteceu? Quando ele mostrou uma exaustão de movimento e encontrou uma região de resistência, eu fiz meu trade de venda. Fiz meu trade de venda no fechamento do corpo, o preço foi buscar o pavio lá em cima. Quando ele buscou o pavio, eu entendi que ele ia segurar naquela região e eu entrei com mais taxas. E aqui eu entrei com uma taxa. Então você viu que em apenas um gráfico, sabendo que a análise gráfica me ensina das regiões e dos setores, eu vi a ação do preço no gráfico. Vendo a ação do preço no gráfico, eu encaixei o que aí? Eu encaixei como é que o gráfico está trabalhando, eu encaixei a movimentação do gráfico, eu encaixei a região do gráfico, eu encaixei padrão de vela no gráfico, encaixei o entendimento do volume no gráfico e fiz as minhas entradas. Entenda, contexto para fazer operação, para ter lógica e razão, eu preciso fazer com que o gráfico funcione todos os setores ao mesmo tempo. Eu preciso ver o gráfico funcionando, o gráfico como um todo, eu preciso ver tendência trabalhando como um todo, eu preciso ver região trabalhando como um todo, eu preciso ver candle ou padrão de candle ou padrão de vela trabalhando como um todo e preciso ver volume. Então, se você se tornar especialista nisso, olha, eu vou falar para você, você pode perguntar para os alunos aqui, a consistência vem. Então aprenda a ser consistente operando price action, suporte e resistência em opções binárias. Hoje é sexta-feira, não é dia de ficar exposto no mercado, de ficar muito à frente do mercado, principalmente esse horário que eu já não gosto, que já começou o horário de Nova York. Então eu venho, foi a oportunidade que eu tive para gravar uma aula para vocês, vim, fiz minhas entradas 4-0, né? 3 taxas mais uma, 4-0, fiz o que eu tinha que fazer. O que eu vou fazer agora? Vou embora do mercado. Sexta-feira, pode ver que eu acho que nem ativo, não tem muito ativo aberto, ó, tá vendo? Começou a entrar ouro, óleo. Por quê? Porque os ativos já vão começar a fechar, logo menos já vai começar a entrar OTC. E aí, já um novo mercado, uma nova forma de operar. Cai liquidez agora no fim do mês, né? Muita falta de liquidez no gráfico, então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se eu abrir um outro gráfico aqui, EURUSD, AUD-JPY. Quando eu abro o AUD-JPY, olha o que já acontece com o mercado. Deixa eu dar uma olhada aqui o que está acontecendo com ele. Ó. Olha as regiões. Está vendo a região com muito pavio aqui, pavio ali? Então eu já não gosto. Eu vou ficar muito tempo aqui na frente do gráfico para fazer uma entrada, para ter uma percepção de entrada. E aí já começa a ficar um pouco chato o mercado. Deixa eu ver se ele vai chegar aqui. Agora, se ele chegar aqui, já me interessa, né? Entrada em EURUSD nessa região, entrada em EURUSD nessa região. Agora, AUD-JPY, ele está chegando numa região interessante aqui, ó. Muito saturada, não, tá horrível, não quero saber mais disso, dá uma olhada quanto pavio. Ó, você que está aqui no canal, se inscreve, ative o sino de notificações. Não deixa de deixar um comentário, não deixa de deixar um like, se inscreve aqui no canal para que você aprenda mais e mais sobre análise gráfica e que você possa se desenvolver como um trader e aprender como analisar de forma correta o gráfico. Tá me dando vontade de fazer uma entrada aqui. Ele está indo buscar um fundão, ó. Tá indo buscar uma região lá no passado. Não deixa de deixar o seu like aqui. Nossa, já entrou com muita volatilidade, ó. Tocou aqui, já subiu. Ó, gráfico vindo abaixo, fazendo movimento.
em região, vindo buscar novamente região. Será que tem força de rompimento? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, já veio fazer o movimento, né? O movimento que eu esperava, que ele já tocou, ó. Ele já tocou aqui. Vamos ver. Se ele voltar aqui e fechar negativo, eu posso pensar numa entrada. Se ele fechar aqui negativo, eu posso pensar numa entrada. Mas se ele fechar positivo ali, já não tem entrada. Ó, região, tá vendo? Região, deixa eu traçar uma outra linha ali. Região, tudo depende da região. Tá entrando pressão no movimento. Já entrou, já fechou um candle verde, vermelho. Ó, não, tá muita volatilidade. Vou ficar por aqui mesmo, ó. Aqui com 3 taxas, aqui com uma taxa, 200 dólares ali, 4 a 0. Tá ótimo. Eu te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade. Não se esquece de se inscrever no canal. Quer estudar? Vem estudar comigo, vem aprender. Você vai ter suporte direto comigo e acesso vitalício ao treinamento, tá bom? Fica com Deus. Até amanhã, numa próxima aula, num próximo trade.